Você já ouviu a história de Uzá, talvez uma das mais famosas da Bíblia? Com lições profundas e muito mistério, esta narrativa conta a história de um homem responsável por guardar um tesouro sagrado. Mas o que parecia ser uma tarefa honrosa, acabou se tornando um fim trágico para Uzá, e tudo porque ele desobedeceu a Deus. Não deixe de conferir mais sobre esta história, e descubra quais foram as consequências que Uzá enfrentou por desobedecer às ordens divinas. Mergulhe nas páginas sagradas do Antigo Testamento. Aqui, você acompanhará a trágica história de Uzá, responsável pelo cuidado e proteção da Arca do Senhor. Acompanhe nesse vídeo e desperte sua curiosidade para descobrir que destino esse homem teve. Não perca essa oportunidade única de entender de forma mais profunda esta importante narrativa bíblica. A Arca da Aliança era algo muito mais do que uma caixa dourada de inestimável valor. Representava a presença divina em meio ao povo de Israel, servindo como um símbolo tangível da aliança especial compartilhada entre Deus e sua nação escolhida. Durante batalhas e momentos de grande significado, sua santidade era reconhecida por todos, inspirando uma reverência e temor sagrado. Era mais do que um objeto físico, pois tamanho e materiais preciosos marcavam a conexão direta entre o Criador e seu povo. Possuía uma essência mais do que material, espiritual. Dentro dela havia as tábuas com os 10 mandamentos, escritos por Deus, um frasco com o maná e o cajado de Arão que floresceu, todos eles provas reais do poder e milagres de Deus ao seu povo. A família de Abinadab foi dotada de um grande privilégio e responsabilidade, manter a Arca da Aliança. Era mais do que cuidar de um artefato sagrado, eles ajudavam a preservar seu significado espiritual para as próximas gerações. Como levitas, eles aprenderam sobre os ensinamentos divinos sobre a manutenção e transporte da Arca. Esse conhecimento foi passado adiante, ensinando o respeito e a reverência por ela. Não se tratava apenas de guardar um objeto precioso, mas também de proteger a ligação entre Deus e seu povo. Cuidar da Arca, para a família de Abinadab, era mais do que uma tarefa, era um compromisso com a sacralidade, frequentemente embutido na sua identidade. Um dever, assumido por muitas gerações, que não deveria ser esquecido ou menosprezado. Depois de uma espera de vários anos, o rei Davi decidiu transportar a Arca do Senhor para Jerusalém, reafirmando assim a cidade como o centro religioso de Israel e todas as suas tradições. Os habitantes da região se reuniram e partiram alegremente, ansiosos para celebrar a chegada da Arca. Cânticos de reverência, orações e louvores ao Senhor eram ouvidos por todos. Era um acontecimento de alegria. Mesmo aqueles que entendiam pouco do significado do símbolo religioso que Davi estava transportando, sentiam a energia inebriante dessa comemoração. O ar estava impregnado de celebração. A caminhada da Arca não era apenas uma viagem de um local para outro. Também era uma oportunidade espiritual para que as pessoas se aproximassem da religião e da história de Israel, sua cultura e sua fé no Senhor. No instante mais difícil e crítico de todo o trajeto, quando a jornada estava no auge, um momento desesperador se desenrolou na frente dos olhos de todos. O foco se desviou para a Arca da Aliança, o símbolo da presença divina, e de repente o caminho se tornou hostil. Os animais que puxavam a carroça tropeçaram, e a Arca, essência de santificação, começou a desbalançar e se desequilibrar. Todos ficaram apavorados. A Arca, símbolo do sagrado, estava ameaçada de um sinistro destino, deu um calafrio para todos. O receio de que a Arca pudesse cair e ser profanada pairou no ar. O instante era tenso com a Arca da Aliança prestes a ter um destino desastroso. Num ato involuntário, para salvar o símbolo sagrado, Uzá se lançou para estabilizá-lo. Sua coragem refletia o desespero de não deixar que o símbolo divino tocasse o piso profano. Contudo, infelizmente, ao botar a mão na Arca, Uzá caiu e expirou no mesmo momento. Este incidente inusitado mudou o rumo do relato de maneira nada previsível. A ausência de som após o ocorrido era simbólica, naquele momento Uzá tinha perdido a vida, e isso era um mistério acima das capacidades humanas, afinal de contas, porque ele havia morrido tentando proteger a Arca. A trágica experiência de Uzá diante da Arca da Aliança foi mais que um evento isolado. Ela exigia a compreensão da santidade divina e nos convida a refletir sobre a relação entre o sagrado e a humanidade. A morte de Uzá, ao lado da Arca, mostrou um sinal do divino poder, além de qualquer entendimento humano. Deus havia enviado a instrução de que ninguém, nem mesmo do seu povo, tocasse a Arca diretamente, pois o poder de Deus nela intenso era demasiado para a fragilidade humana. Para este propósito, ele ordenou que a Arca fosse transportada por varas de madeira recobertas de ouro, que passavam através de argolas. Ao observar essa lição, rei Davi entendeu a necessidade de venerar ainda mais a presença de Deus. Ele reconheceu a santidade divina como algo inegável e que não poderia ser negligenciado.
Por mais trágico que fosse, esse acontecimento não foi consequência da insuportável raiva de Deus ou de injusta vingança. No entanto, Uzá, apesar de ser do povo de Israel, não resistiu a tamanho poder divino irradiado pelo seu contato com a arca. Esta tragédia tem como mensagem lembrar que nos aproximarmos ao sagrado, precisamos de humildade, reverência e obediência. É um aviso nítido da inabalável grandeza de Deus e da necessidade de ratificar o seu supremo controle. A tragédia de Uzá é um impressionante exemplo de como o infinito amor de Deus se equilibra com sua santa justiça. O fato de Uzá ter sido retirado da presença do Senhor transmitiu uma mensagem válida através dos tempos. É um alerta a todos para honrar e reverenciar Deus em todas as ocasiões, pois só assim podemos compreender verdadeiramente sua essência divina. Nossa vida espiritual requer um equilíbrio entre obediência aos mandamentos de Deus e aproximação reverente de sua grandeza. Uma abordagem intransigente aos seus princípios não é suficiente, pois também é fundamental compreender a sua infinita misericórdia e amor incondicional. É necessário ter em mente que a santidade de Deus não pode ser desafiada. A história de Uzá aponta para essa verdade antiga. Devemos ter o discernimento e a humildade para enxergar o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus. Esta mensagem nos recorda que, sem esse entendimento, nosso caminho espiritual pode ser comprometido. Compartilhe a história de Uzá com aqueles que querem entender melhor a relação entre os humanos e Deus. Que esse conto inspirador desencadeie discussões sérias e leituras profundas. Assine nosso canal para não perder as novidades e os ensinamentos da Bíblia. Agradecemos por acompanhar esse vídeo e por continuar a explorar a maravilhosa palavra de Deus. Que Ele abençoe cada um de nós. Até nos encontrarmos no próximo vídeo.